Bom, e para falar mais sobre essa questão da desoneração, está conosco o relator da MP 936, o deputado pelo PCB aqui de São Paulo, Orlando Silva. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, obrigado por nos atender. Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com os amigos da Jovem Pan. Ô, deputado, de que maneira o Congresso vai tratar esse assunto a partir de agora? Lembro que há mais ou menos um mês o senhor falou conosco, a gente falava sobre esse processo da MP e agora a indústria vem se mobilizando para que esse veto seja derrubado e as empresas continuem tendo a desoneração, já que estamos vivendo uma pandemia, uma situação muito delicada do ponto de vista econômico. Como que o Congresso vai tratar isso a partir de agora? Há uma mobilização grande dos parlamentares? Sim, o veto do presidente Bolsonaro foi muito mal recebido pelo Congresso Nacional, por deputados e por senadores. Na verdade, o presidente Bolsonaro foi induzido a um erro. Eu imagino que ele tenha sido induzido ao erro. Ele próprio fala que não entende de economia e o ministro Paulo Guedes é quem dá a palavra sobre esse tema. Por que ele foi induzido a um erro? Porque vetar a desoneração da folha significa abrir mão de empregos em setores que empregam mais de 6 milhões de trabalhadores. Para explicar para os telespectadores o que vem a ser a desoneração da folha. Toda empresa paga uma contribuição para a Previdência. E nesses setores que empregam muita gente, ao invés de pagar um percentual fixo da folha de pagamento, 20%, a empresa paga um percentual do seu faturamento. Com isso, você tira o peso da folha de pagamento da atividade dessas empresas. E por que é importante nesses setores? Porque são os setores que mais empregam gente. Em setores em que o custo que a empresa tem, a mão de obra, é o maior. E por isso que é importante você tirar o peso da mão de obra dessas empresas, sobretudo, para que nós possamos manter empregos no momento que o desemprego cresce muito. Basta ver que o mês passado foi o recorde de pedido de seguro-desemprego. Por isso que o governo cometeu um erro ao vetar essa medida, e eu tenho a impressão que no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, há um espaço para que esse veto seja derrubado e a lei possa valer a partir de janeiro de 2021, não tenha o prejuízo para essas empresas e, sobretudo, não tenhamos a perda de tantos empregos. Deputado, agora a pergunta de Josias de Souza, que está em Brasília. Josias. Deputado, não há dúvida que num momento de desemprego alto, e o desemprego vai subir muito mais, é útil você desonerar a folha. Agora, o argumento do Ministério da Economia é o de que, ao desonerar, você deixa de arrecadar e produz lá um buraco na Previdência. Os senhores, se tiverem que tomar essa decisão sem uma negociação com o governo, os senhores cogitam tirar de algum lugar esse dinheiro ou o senhor acha que é desnecessário discutir isso? Olha, Josias, é fundamental, porque nós temos que cumprir a lei. A lei de responsabilidade fiscal determina que, quando há qualquer tipo de renúncia, é necessário você prever a receita que vai viabilizar essa renúncia. Também por isso é que nós optamos por incluir a desoneração da folha já agora na medida provisória 936 e não aguardar setembro, outubro, quando o governo especulava que poderia propor uma revisão nesse sentido. Importante dizer, Josias, que a desoneração da folha, como programa, começou em 2011 e foi crescendo ao longo do tempo sem critério, a ponto de chegar em 2018 a atender 56 setores, a renúncia fiscal perto de 400 bilhões de reais, sem nenhuma medição da eficácia, da contrapartida, da manutenção de empregos. Eu próprio, coincidentemente, fui o relator da revisão da desoneração da folha. E nós fomos de 56 para 17 setores, com 4 critérios, filtrando os setores econômicos, garantindo que ela teria uma eficácia. E optamos por votar agora, por quê? Porque nós temos, você sabe muito bem, um processo de elaboração do orçamento, que começa com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que se vota agora, daqui a pouco, no final do primeiro semestre. E quando nós votarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós temos que apontar a necessidade de prever na lei orçamentária, que é o documento, a lei votada no segundo semestre, a necessidade de prever o espaço fiscal. De onde vem o recurso para financiar em 2021 essa desoneração. Portanto, nós temos a obrigação de definir na LDO, indicar a desoneração para 2021, na lei do orçamento da administração, a LOA, que é o orçamento, nós temos que prever
de onde virá os 10 bilhões de reais que custearão essa desoneração fiscal. Alguns poderão imaginar, mas é muito recurso, com certeza, é muito recurso. Mas o que tem de possibilidade de preservar emprego para esses setores vale demais. O ônus que o governo vai ter, a menos com o seguro-desemprego, e o ônus que a economia terá com menos gente desempregada e tantas famílias que não vão sofrer, vale muito a pena. E, deputado, para a gente fechar, a pergunta agora de Rodrigo Constantino. Constantino. Bom dia, deputado. O presidente tomou a decisão do veto, claro, respaldado pelo próprio Ministério da Economia. E a gente sabe que o Paulo Guedes, o ministro, não é contra desonerar a folha, ao contrário, é uma grande obsessão sua. Mas a pergunta que eu lhe faço é, não faz mais sentido a gente lutar logo por uma mudança isonômica que mude todos os setores, em vez de você criar grupos específicos privilegiados? Olha, se você me perguntar se é melhor uma política de desoneração da folha para o conjunto da economia, eu concordaria com você. Porque eu não acho certo você onerar contrato de trabalho, onerar produção, onerar consumo, como é onerado no Brasil, linearmente para todo mundo. É evidente que seria melhor desonerar todos os setores. Qual que é o problema? O problema é que a proposta que o ministro Paulo Guedes está trazendo, ainda um pouco constrangido, é desonerar para toda a economia e reintroduzir a contribuição provisória sobre movimentação financeira, antiga CPMF. Eu não vejo ambiente no Congresso Nacional para recriar a CPMF, nem para aumentar imposto. E eu acredito que, nesse momento, que é a mais grave crise econômica da história do Brasil, não é a hora que a gente vai conseguir fazer uma reforma tributária, infelizmente. A reforma tributária é necessária, o nosso sistema é um cipoal legislativo difícil de entender e de explicar, onera onde não deve onerar. Agora, nós, há 30 anos, falamos de fazer reforma tributária e não conseguimos. Fazer nesse instante, eu diria que seria até uma temeridade, porque a economia está no chão, a crise é muito grande. Daqui a 2 anos, espero que a gente tenha ambiente de novo para fazer. Dizer que vai fazer reforma tributária agora. E, por isso, adiar mais alguns meses, na verdade, é o que aconteceu, a meu ver, induzir o presidente da República a um erro e expor setores que empregam muito ao risco de demitir mais. As famílias estão sofrendo muito com demissões, é necessário preservar empregos. Deputado Orlando Silva, do PCdoB aqui de São Paulo, mais uma vez. Obrigado, deputado, pela gentileza, pela atenção e bom fim de semana. Eu é que agradeço, um bom fim de semana a todos. Obrigado. Agora